Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos ouvintes da Rádio Alvorada, telespectadores, estamos num momento já tradicional, há mais de 20 anos, que a gente usa este tempo. Espero para não atrapalhar o seu almoço, não atrapalhar o seu domingo, mas a palavra de Deus sempre vem para nos ajudar a entendermos melhor a vida que estamos vivendo, os problemas que estamos enfrentando, aqueles que aparentemente não conseguimos superar. Tem tantas coisas que nós não dominamos ainda, muitas dificuldades, tempestades da vida, mas nós vamos recorrer a um povo que foi educado a existir tendo uma fé, que iniciou com a fé de um homem, Abraão. O povo hebreu, que há 4.000 anos segue a experiência que Deus educou. E nós cristãos, há 2.000 anos, acreditando no Jesus que viveu em Nazaré, mas que nasceu em Belém, da Judeia, porque a salvação vem dos judeus, e nós, sem jogar fora o Antigo Testamento, nós podemos aproveitar dos 46 livros do Antigo Testamento, do Gênesis até o último dos profetas, e também dos 27 livros do Novo Testamento, a começar do Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse. Como sempre, pedimos a oração inicial de nos ajudar a entrar neste tesouro que é a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é tirada do livro de Jó, capítulo 38. É o capítulo onde, pela primeira vez, no livro de Jó, não tem a fala de Jó e daqueles que o acusam, porque se ele está sofrendo tanto é porque ele errou, porque ele... 37 capítulos onde se fala de Deus, mas ele nunca veio comentar. Capítulo 38 é um momento em que Deus fala diretamente com Jó. Não mais os homens que tentam de explicar porque ele está sofrendo, porque está sendo punido, porque mesmo que ele diga que ele é inocente, não é verdade, porque ele é pecador como todo mundo. O Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando ele lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei os seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Quem fez isso? Pergunta Deus a Jó. Quem é que conseguiu? No Antigo Testamento, o mar é o lugar da tempestade, o lugar da morte, é o lugar do perigo. Quem colocou o limite? As ondas que são capazes de afundar navios grandes ou barcos pequenos. O mar cheio de animais gigantescos, baleias, tubarões. Nós aqui, piranhas, mas são rios, mas no mar tem tantos perigos. Quem colocou o limite? Nós, quando ouvimos falar do tsunami que alcançou o Japão, vimos
que violência, que destruição ele fez. Então, Deus disse a Jó, você se queixa dos males que acontecem, mas quem consegue segurar o mal que o mar faz? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Deus fez o universo protegendo o homem e dominando os ventos, o mar, as neves, certo? Nestes últimos tempos, se a gente pensar nas mensagens do Papa Francisco, com a Laudato Si, entendemos todos esses encontros sobre a ecologia, sobre a preocupação de proteger a natureza, os nossos indígenas, seja do Brasil como dos outros países que têm áreas grandes, amazônicas, estão defendendo a nível mundial o clima, a natureza e tudo mais. Então, Deus fez as coisas muito boas. Certo que se o homem se acha dono de tudo, dono da própria vida, dono da natureza, dono dos micróbios, este Covid é algo que fugiu dos laboratórios. E não vai dizer não é a China, porque lá neste laboratório onde explodiu estavam os americanos também. E eles também têm muitos mortos. Ele que estava lá pesquisando. Então, Deus pergunta a Jó e aqueles que se queixam dos males. Onde é que você estava quando eu preparei tudo para o homem encontrar aqui uma casa comum? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quando alguém faz o mal, Ele recupera o homem. Deus é capaz de perdoar com a sua misericórdia. A natureza, ela se é violentada, ela se vinga e mata. Se alguém vai contra a natureza, sofre. E tem muitas maneiras de ir contra a natureza, que não vou aqui fazer a lista. Vamos ver se no segundo momento, mas vamos permanecer em companhia da palavra de Deus. Quando a gente acusa Deus, Deus disse, antes de você nascer, já eu tinha colocado os limites, inclusive ao mal que o mar pode fazer, ao mal que a neve exagerada pode fazer, o gelo exagerado pode fazer. Mas dentro, no planeta Terra, água, gelo, calor, vento, primavera, verão, outono, inverno, tudo isso, para nós aqui, enchente, vazante, tudo está num grande equilíbrio. Alguém disse, mas nós não podemos, olha quantas casas o rio colocou embaixo. Não é que o rio invadiu, é que nós ocupamos as várzeas, nós ocupamos as rivas dos rios. Então, eles, quando crescem, vão alagar. Então, somos nós, seres humanos, que ocupamos o leito do rio. O rio aqui segue as suas regras. Precisa, então, como com muita sabedoria, o caboclo e o índio construiu casas em palafitas. Quando era pequeno, que estudava lá na Europa, as palafitas eram como casas de gente do início, de milhões de anos atrás. Eu digo, não, aqui é a inteligência, né? A conviver perto do rio, mas não confiando que o rio vai ficar sempre naquela medida. Que coisa bonita, o homem que respeita a natureza sabe até fazer casas diferentes, né? Sabe fazer casas ventiladas por baixo, não quentes. Tantas coisas o mundo deveria aprender aqui da sabedoria de quem vive há muitos séculos nesta nossa terra. A segunda leitura é tirada da segunda carta aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos
que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. É o capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Cristo morreu para todos. Quer dizer que todos entenderam isso? Todos acreditam nisso? Passaram-se 2000 anos. Digo para vocês, eu sou um missionário. Eu vim 42 anos atrás aqui no Amazonas. O superior do PIME me escolheu junto com outros irmãos meus e encontrei aqui padres que tinham 30, 40, 50 anos, que agora são velhinhos, estão lá na cidade de Rancho de Leco, Padre Módica, Padre Ferronato, Alfredo Ferronato, Padre João Mandena, Padre Danilo Capelletto, que trabalhou lá em Amundá, Padre Benito de Pietro, 80, 90 anos. Mas quando eu cheguei 40 anos atrás, eram cheios de força. E vieram fazer o quê? Justamente para comunicar com a vida deles, com a pregação deles, com as obras que eles construíram, que Cristo morreu para todos. Todos acreditaram. Alguém diz, por que temos que acreditar nos padres? Por que temos que acreditar em Dom Arcângelo, Dom João Risati, Dom Gino, Dom Juliano? Por que temos que acreditar? Nós não vamos construir uma igreja nossa. Nós estamos tomando conta. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O missionário é aquele que obedece. Missionário não é aquele que inventa uma igreja. É um famosíssimo pregador, fundador de uma igreja. Sua prima trabalhou aqui comigo 15 anos atrás, quase um ano inteiro, dizia, a minha tia sempre dizia ao meu primo, você é muito inteligente, ele dizia o nome dele. E nós somos tão pobres, por que tu não faz alguma coisa? E o primo dessa pessoa que trabalhou aqui comigo 15 anos atrás, passou quase um ano, dizia, ele respondia, não te preocupa, mamãe, deixa fazer comigo. Ele inventou uma igreja. E é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele levou esta igreja também no Japão, na Europa, na Itália. E assim muitos e muitos inventam a igreja. Aqui, Paulo diz, eu não quero pregar uma coisa diferente. Cristo morreu para todos. Para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós cristãos, quem casa, quem é solteiro, quem é missionário, quem é monge, quem é freira, quem vive uma profissão, qualquer um de nós que é cristão, não vive mais para si mesmo. Não vive mais para ser famoso, ser rico, ser poderoso. Não. A nossa grande alegria é permitir que as pessoas encontrem este anúncio, esta palavra que é a presença de Jesus. Quando ele fala o reino de Deus o reino de Deus é Ele. Aqui não posso não lembrar, sobretudo aos jovens, que o Papa Francisco, depois de um grande encontro que ele fez, chamado Sínodo da Juventude, escreveu uma carta dizendo, Cristo vive. Cristo está vivo. Nós não estamos falando de um morto.
Não estamos falando de alguém que já passou e agora nós temos que inventar uma igreja moderna, uma igreja que vai ao encontro das novas ideias, a igreja que não pede mais de escutar, não pede mais de participar da Eucaristia, não pede mais de se confessar, não pede mais nem o dom da crisma para confirmar a fé que a gente recebeu, porque lá cada um faz o que quiser. Isso não é a obra de Jesus. Se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, ai que legal, gosto de Jesus, não. Segundo a carne, ai que legal, eu me sinto muito bem. Segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Esta novidade vamos ver no segundo bloco. Eis-nos aqui. Prometi que no segundo bloco nós iremos ver qual é esta criatura nova. No Evangelho de Marcos, que nos acompanha há uns meses, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Naqueles dias, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É fácil neste momento lembrar aquilo que Deus no Antigo Testamento falou com Jó. Onde é que tu estava? Eu que coloquei os limites ao mar. Eu que dominei o mal que o mar fazia. Mas este mar, estas ondas que destroem e afundam os barcos, os navios, é sinal de todas as dificuldades que a gente encontra na vida, que nos levam a dizer: mas aonde está Deus? Ontem, no Brasil, celebramos todos nós padres, ao convite da CNBB, dos bispos do Brasil, os 500 mil mortos do Covid. Onde que estava Deus diante de tantos mortos? Eu posso dizer, Deus estava em todos aqueles que se dedicaram tanto aos seus parentes, aos seus doentes, e auxiliares, enfermeiros, muita gente que teve que trabalhar mesmo diante da pandemia, médicos que morreram, até na nossa pequena ilha, até no nosso Amazonas, que temos tanto espaço, mas este vírus fez. Cadê Deus? Onde é que está Deus? Está dormindo? Olha lá, Jesus disse: por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Que fé? Qual fé? Jesus fala. Jesus já tinha feito milagres antes de subir nestes barcos. Quando vai descer deste barco, vamos passar no outro lado, e lá vai expulsar demônio, lá vai ressuscitar a filha do Jairo, lá ele vai fazer outros milagres. Mas quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Amigos, sempre digo para vocês, há 22 anos que estou aqui, nós não estamos seguindo uma religião inventada pelos homens. Os homens inventaram milhares de religiões. Nós estamos seguindo uma pessoa que, como disse o Papa Francisco, Cristo vive. Cristo está vivo. Como disse São Paulo, Cristo morreu por todos
Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para todos. Doravante não conhecemos ninguém segundo somente a natureza humana, segundo a crítica que nós fazemos a Deus, porque existe a doença, existe a morte. Deus não criou a morte. Deus não criou o mal. O pai da mentira convenceu o primeiro casal a desobedecer a Deus, dizendo que ele não tinha feito o mundo de maneira correta. Ele mentiu dizendo ao homem e à mulher que se eles iam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não iam mais precisar de Deus. E assim ainda hoje, tem gente que vai atrás de saberes, de poderes, de fantasias, de religiões, que façam mágicas da própria vida, que arranque neles de todo este mal e deixa os pobres, os lascados, os que têm o vírus, deixa eles, nós já estamos salvos, nós somos aqueles que estão acima de tudo. Não é assim. Jesus veio e carregou dentro de si todo o mal que tenta nos sufocar e, através de vários sinais, vários gestos, convida nós, vamos para outra margem. O tempo todo no Evangelho de Marcos você encontra esta afirmação, vamos na outra margem. Não é que Jesus gostava de passar de um ponto do lago ao outro ponto do lago, de Genésio e Tiberíade, não. É que esta outra margem é o símbolo de viver segundo a fé, não segundo a carne, não segundo os próprios prazeres ou os próprios projetos. Vamos então agradecer mais uma vez a Deus por nos dado neste domingo, que é o 12º domingo do tempo comum. Nós teremos quase 33, 34 domingos até chegarmos ao último domingo, onde Cristo será o Rei. É Cristo o Rei, a que lhe pertence tudo, mas nós somos chamados a oferecer a nossa vida a Ele, a viver dEle, a reconhecer Jesus em todos os fatos e saber que Ele não está dormindo. Ele está lá atrás dizendo, a fé de vocês está dormindo. Vocês me abandonaram seguindo ABCD, seguindo o prazer, seguindo o poder, seguindo a vaidade, seguindo fantasias, seguindo religiões inventadas pelos homens, que dizem que a gente, quando morre, não morre, porque se reencarna 1, 2, 3, 5 vezes, 10 vezes. E assim muitos e muitos se iludem através de religiões inventadas. Nós precisamos de encontrar alguém que nos faça abraçar a realidade, amar a realidade. Então, quem é pai, quem é mãe, tem que amar seu filho, sua filha, os seus 2, 3, 5, meia dúzia de filhos. Não é o caso de fazer 20, 30 filhos hoje, não. Temos que ter consciência que as famílias têm que ser instrumento para educar os filhos, proporcionar não tanta riqueza, mas uma educação que permita lhe sentir a beleza de ter irmãos e irmãs, 1, 2, 3, cada um segundo a sua possibilidade, mas vamos nos ajudar, através de Cristo, a levar a sério a realidade, porque a realidade, ela exige uma resposta, ela é cheia de perguntas. Ao nosso redor tem muitas pessoas que vivem sem crer, cansadas de tantas religiões. Qual é a verdadeira? Eu digo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ontem de manhã o Padre Jaime explicava às crianças do catecismo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ficou meia hora ajudando eles a entender a beleza deste Jesus que disse, eu sou o caminho. É lá que a gente, caminhando atrás de Jesus, vocês estão comigo e ainda não acreditam. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nós estamos em companhia de alguém que venceu a morte. Então, não precisamos de religião, precisamos de amar Jesus, crer em Jesus, falar através de Jesus ao Pai,
pelo dom do Espírito Santo que celebramos uns domingos atrás, a festa de Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade. E aproveito, terminando aqui, de saudar aquele que crismei sexta-feira passada, lá na Vila Manaus, entre Boa Vista do Ramos e Barreirinha. A Vila Manaus, 25 jovens da comunidade de Santíssima Trindade. Um grande abraço, revivam com a força do Espírito Santo este momento belíssimo de ser cristãos adultos. Tchau, tchau, um abraço, até a próxima.